A Bíblia, Hebreus capítulo de número 1, Hebreus capítulo de número 1 e o versículo de número 3, glória a Deus. Aos Hebreus capítulo 1, versículo de número 3, é a nossa base para nosso tema perfil, e especificamente uma palavra que o autor usa aqui, no versículo de número 3, e depois nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 36, Hebreus, capítulo de número 1, versículo 3, diz assim o texto bíblico: o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, estamos estudando o perfil de uma discípula, seguidora de Jesus, aquela que olhava e tentava reproduzir a visão do seu mestre. Ela era uma seguidora de Jesus, ela seguia o perfil de Cristo. Quando nós olhamos para Atos 9:36, diz assim a versão bíblica que tem em mãos, Atos 9:36: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta era cheia de boas obras e esmolas que fazia. Muito obrigado, podeis tomar os vossos assentos. Somente este texto. E quando nós olhamos para Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 3, nós temos ali a exata expressão, expressa imagem, que na primeira série deste tema perfil, nós expressamos aí o que significa a palavra em Hebreus 1 e 3, expressa imagem. E essa palavra expressa imagem identifica exatamente algo que é a marca exata, impressão fiel, um selo que reproduz exatamente o original. Então essa palavra aos Hebreus está se referindo a Jesus, que é a expressa imagem, ou seja, Jesus, ele traz o perfil exato de Deus. Jesus, ele delineia o perfil exato de Deus. E nós estudamos aí, na segunda ministração, sobre o perfil da misericórdia, e estudamos um termo muito importante, utilizado na época para misericórdia, que é o útero materno, ou o ventre materno, e exatamente expressa essa ideia de misericórdia, onde nós vimos que o bebê está sendo gerado, cuidado, protegido, guardado, sem merecimento nenhum. Ele ainda não provou nada para ninguém, mas está sendo alimentado ali, nutrido, cuidado, guardado de todo o perigo externo no ventre materno. É disso que a Bíblia chama de misericórdia, ou seja, Deus dando sem nós merecer, Deus cuidando sem nós merecer. E se nós estamos aqui, é porque Deus está tendo misericórdia da nossa vida. Quantos concordam? Digam amém. E nós também vimos que o ser humano, dentro daquilo que foi criado, ele foi criado para reproduzir a imagem e semelhança do Senhor. E vimos também que por causa do pecado, essa imagem e semelhança de Deus foi manchada. Essa imagem e semelhança de Deus foi maculada, sujada, distorcida. Só que em Jesus, essa imagem, ela está sendo gradativamente restaurada. Deus, ele está aí a cada dia, passo a passo, através da sua palavra, através do seu poder, nos dando aquilo que originalmente era. Só que para nós identificar claramente como é que isso acontece na prática, nós precisamos estudar o perfil de Jesus, como vimos também no capítulo de número 9 de João,
o tratamento que Jesus deu àquela mulher que foi flagrada no ato de adultério, Ele não julgou, mas Ele teve misericórdia e restaurou. Nós precisamos ver também, não só no que tange a Jesus, aquele que é modelo máximo, aquele que é modelo que deve ser copiado, expressado exatamente no mesmo nível, na mesma quantidade de que Ele viveu, na mesma intensidade. Ele chegou a dizer para que nós sejamos aí os seus discípulos, os seus seguidores. E aqui em Atos 9:36, nós temos aí uma imagem exata de alguém que, por aquilo que era e fazia no meio do povo, ela expressa de forma categórica o perfil que Deus Ele deseja dos seus seguidores. O nome dessa mulher é chamada Dorcas, discípula, e discípula identifica exatamente seguidor, né? Aqui na Bíblia Sagrada é a única vez que a mulher é chamada de discípula. Em nenhum outro texto da Bíblia, expressa uma palavra como essa, discípula. Só aqui, que é o feminino da palavra discípulo, que significa aluno, seguidor, aprendiz, aquele que segue os passos, as palavras, os ensinos de um mestre. E Dorcas, ela tem muito a nos ensinar. Eu disse para vocês na quinta-feira passada que ela vivia na cidade de Jope, uma cidade movimentada, portuária, muitos negociantes, um choque de cultura gigante. Ali o povo passava para negociar, e por passar muita gente ali, havia muita pressão também, havia muita demanda social, havia muitos pobres ali residindo também. E nesse contexto, Dorcas se destaca como uma seguidora de Jesus e reproduzindo algumas qualidades que nós estamos citando aqui. Nós citamos que a palavra do nome significa exatamente, dentro do sentido original, Dorcas significa gazela, ou um cervo, ou aquele animal que era conhecido por ali, a corça. Então a palavra Dorcas significa gazela. E nós vimos um ponto importante sobre esse significado do nome de Dorcas, que era o quê? A delicadeza e a graça que ela expressava, a beleza e a graça. E aí eu destaquei que naquela época, a cultura da época, a palavra graça e beleza era principalmente utilizada nas expressões de teatros, nas expressões de pinturas, de artes, nas expressões de pessoas, simbolicamente falando, que aonde chegavam, melhoravam o ambiente, tornavam o ambiente mais belo, mais agradável, mais prazeroso de se estar. Então quem tem o perfil de seguidor de Jesus, e especificamente essa Dorcas, ela onde chega, ela faz a diferença para melhorar o lugar. Nós percebemos que dentro desse aspecto de graça e beleza, dentro de uma aplicação prática, nós percebemos que nós poderíamos muito bem aplicar aqui, que é desenvolver um caráter que reflita o caráter de Cristo, mais do que investir apenas na aparência. Nós vamos perceber hoje, irmãos, hoje, nos dias que estamos vivendo, dentro da realidade que nós estamos atuando, que nunca foi tão fácil traçar um perfil bonito, esteticamente falando, né? Nós temos os filtros aí dos aplicativos, nós temos também fisicamente as maquiagens que se usa, né? As esteticistas, as pessoas que trabalham na área para alinhar o perfil de rosto. E assim vai, muitas coisas são feitas, mas quando a Bíblia fala de Dorcas, ela não está se limitando apenas a uma beleza externa, na aparência, na maneira de se vestir, mas ela também está desenvolvendo algo que está dentro de Dorcas, que é o próprio caráter, a essência de Deus, que às vezes o pecado tirou, mas por causa da salvação em Cristo, está sendo restaurada. E quando nós olhamos para Dorcas, nós vemos também a demonstração da graça no trato com pessoas. E existem hoje, em nosso meio, muitas pessoas difíceis de lidar, complicadíssimas.
e aí nós precisamos ter esse perfil. Mas a segunda coisa que eu quero destacar, além de beleza e graça, no perfil da seguidora de Jesus, e consequentemente nos é também proposto a ser, repita comigo, agilidade e disposição. O nome Dorcas, que significa gazela, corça, como um animal conhecidíssimo na época de Israel, além de destacar graça e beleza, ela também identificava agilidade e disposição. E essa palavra agilidade é prontidão, é rapidez para responder a uma necessidade. Vamos repetir isso aqui? Prontidão, rapidez em responder a uma necessidade. Aí eu pergunto para vocês, por onde você vive e passa? Assim como no contexto de Jope, naquela cidade movimentadíssima, capitalista, onde tinha também aqueles que não tinham recurso e existia necessidade. Por onde você convive e vive, existe necessidade que você percebe, sim ou não? E muita, irmãos, e às vezes não é material, é emocional, é espiritual, as pessoas precisando de um tempo para serem ouvidas, atendidas. E a outra característica da palavra Dorcas, que significa gazela, esse animal que é ágil e disposto onde ele está, é a palavra disposição, ou seja, vontade ativa, coração inclinado a servir. A gazela, dentro de um contexto bíblico, quando você lê vários textos sobre ela, sobre a corça, sobre a gazela, ela é conhecida por sua rapidez e capacidade de reagir rapidamente ao ambiente. Ela não hesita, ela é rápida, e ela tem uma sensibilidade grande. Se você for ver ou ler sobre a gazela, a corça, você vai perceber que onde ela chega, ela anda, além de ter aquela beleza, aquela graça, e o ambiente pode ser um lugar, uma floresta na primavera, bonita. O ambiente pode ser bonito, que ela caminha daquele jeito bonito, a aparência dela, onde ela chega, é bonito de se ver. Mas também o ambiente pode ser um deserto hostil, um lugar de inverno, que do mesmo jeito que ela caminha na primavera, no tempo bom, no tempo de frutos, no tempo de resultados, no tempo onde as flores estão florescendo, os frutos estão vindo, mas no inverno também, se você vê uma gazela, vê uma corça, você vai perceber que ela caminha do mesmo jeito. E o que isso identifica para nós que estamos seguindo a Cristo e que estamos aí tirando de Dorcas um perfil para a nossa vida, que não importa o ambiente, não importa o lugar, você não deva mudar a tua forma de ser, de agir, se esta forma está vinculada ao Senhor Jesus Cristo, porque o mesmo Deus que está contigo na primavera, onde os resultados estão vindo, onde a saúde está em dia, onde não existe problemas que você está enfrentando, mas vive em uma quietude, humanamente falando, é o mesmo Deus também que está contigo no deserto, no lugar onde a aflição chega, onde a notícia que não te agrada chega, onde a enfermidade talvez chega, é o mesmo Deus que está contigo. E se Deus está contigo, pode ter certeza, continue caminhando da mesma forma, continue expressando aquilo que Deus te concedeu. Só quem está entendendo a voz do Senhor nesta oportunidade, levante a tua mão e exalte o nome do Senhor, porque eu sinto a presença de Deus para te dizer, enquanto você caminhar dentro da vontade de Deus, traçando o perfil de Cristo, o Senhor vai estar confirmando cada passo que você der. O Senhor vai estar agindo. Lá e acomendaias, não existe impossível para o teu Deus. Você não tem que modelar a tua vida diante da circunstância que você está vivendo. Deus vai te honrar, Deus vai operar um milagre, mas siga aquilo que Ele estabeleceu. Não muda não. A gazela caminhava do mesmo jeito no deserto hostil, e da mesma forma ela caminhava no ambiente bonito, belo, florido, mesma coisa. E infelizmente, irmãos, hoje tem pessoas que mudam. Não pode vir uma dificuldade na vida, desesperam, desanimam, não quero mais servir a Deus, Deus não me ama. Não é assim que acontece para pessoas que se identificam com o Senhor.
E essa palavra perfil, ela remete à ideia de imagem, de identificação, de delimitação, de traços. E quem delimita como é que você vai reagir e agir é o Senhor, não é o ambiente. Não é o ambiente. Porque existem muitos ambientes que querem também nos prender aqui. Tem um hino que eu gosto muito de meditar na letra dele, que diz assim: passarinhos e belas flores querem me encantar. E eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Quando você está viajando, a Bíblia nos compara como peregrino, sou peregrino, forasteiro. Pedro diz sobre isso. O Salmo 119 diz que nós somos peregrinos aqui na terra. Quando alguém está viajando, quantos aí já fizeram uma viagem? Digam amém. Eu estou falando como que a gazela anda, tá? O perfil de Dorcas a gazela. Quando você está fazendo uma viagem, você pode passar pelos hotéis 5 estrelas da vida, dependendo do teu recurso, da tua programação, do pacote de viagem que você comprou. Você pode passar nas melhores hospedarias, mas o passar nas hospedarias, quando você fica um dia, 2 dias, não tira o teu foco, o teu propósito, porque você tem um endereço, você tem um objetivo. O teu objetivo é chegar lá onde a viagem está estabelecida. Quando a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros, existem muitas hospedarias bonitas que enchem os olhos, né? O café da manhã, meu Deus, aquela mesa bonitona, mas é apenas uma hospedaria, não é residência fixa, porque eu e você já temos um lugar preparado. A Bíblia diz no capítulo de número 14 de João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Segue Ele, confia nele, dependa dele. As hospedarias vão passar, aqui na terra é passageiro, pode ser bonito do jeito que for, não encha o teu coração com isso. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quantos acreditam que tem um lugarzinho no céu? O Senhor está te aguardando, igreja. O Senhor está te aguardando. Jesus morreu na cruz do Calvário, não apenas para você desfrutar das coisas boas das hospedarias aqui da terra. Jesus morreu para que o teu sentimento seja com propósito do céu, do céu. Só quem está aguardando o Senhor que virá buscar a sua igreja. Levante a tua mão e celebre nesta oportunidade. Quem tem esse objetivo não se encanta com muita coisa por aqui, desfruta, mas um desfrutar sem se encantar muito, porque se encher o coração disso, irmão, você não tem vontade de ir para o céu. Então a gazela, ela tem essa agilidade de disposição por onde ela passa, além do caminhar dela não mudar, pode ser aqui ou lá, ela está do mesmo jeito. A gazela também, dentro de uma realidade da época, era um dos animais mais ágeis, e isso, por ser ágil, rápido e sensível ao ambiente, ela consegue detectar pela sua sensibilidade qualquer movimento estranho, qualquer situação que possa causar aí perigo. Então, por causa dessa característica de ser ágil, essa característica era essencial para a sobrevivência e referência de eficiência. Por isso que comparar alguém a uma gazela, a uma corça, implicava dizer que a pessoa era ativa, diligente para agir. E algumas outras características que eu quero destacar aqui, sobre agilidade e prontidão para o serviço, são traços delineados do perfil do seguidor de Jesus. Então a gazela é conhecida pela sua velocidade e pela sua resposta rápida. O que na mentalidade da época, daquele tempo, a gazela não apenas corre, mas reage rapidamente. E quando nós olhamos para esta característica da gazela, nós vamos perceber uma das características que tem causado muito prejuízo para aqueles que estão seguindo a Cristo, seguindo o seu perfil, que é exatamente a falta de reação rápida, a falta de agir quando deveria e poderia agir. A gazela aqui, ela identifica agilidade e disposição, e eu quero destacar um ponto aqui, e as consequências de quem se posiciona desta maneira,
e que não segue o perfil Dorcas, o perfil da seguidora de Jesus, o perfil de um discipulado coerente com a vontade de Deus. E aqui eu quero destacar sobre agilidade e disposição. O primeiro ponto é não procrastinar quando há oportunidade de fazer o bem. Vamos repetir? 3, 2, 1. Não procrastinar quando há oportunidade de fazer o bem. Tiago vai dizer que não existe apenas a possibilidade de você pecar, e pecado é transgressão, é cometer um erro contra a lei de Deus, contra o propósito de Deus, contra a vontade de Deus. O pecado faz a barreira de separação. Tiago enfatiza a nossa responsabilidade ativa de cada cristão, que destaca também que não é apenas o pecar, a transgressão, o quebrar um mandamento, mas existem também pecados na nossa vida por falta de reação, por enxergar aquilo que deva ser feito e não fazer. Coloca aí na tela, Tiago, capítulo de número, coloca aí na tela, Tiago, capítulo de número, e eu não anotei aqui, irmãos, mas me parece que é o 4 e o 17, mas diz assim, ó, depois você procura, Tiago 4,17, vê se é: aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, o que diz? Comete, vamos ler todo mundo junto? Aquele, sem exceção, pera lá, ó, aquele, ele não define assim, ó, não, pode ser um presidente, um rei, pode ser um estadista, um sacerdote, um pastor, não, ele está dizendo aqui, ó, um pronome de que pode ser qualquer um, algo que não define quem ou a característica, mas ele diz assim, ó, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete. Na NVI diz assim, ó, portanto, olha só que como abre o entendimento. Na Nova Versão Internacional diz assim, ó, portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Na Nova Versão Transformadora diz assim, ó, o mesmo texto, a mesma mensagem, mas em uma linguagem mais atual, diz assim, ó, lembrem-se que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então aqui Tiago está dizendo que a falta de reação rápida e ligeira, quando você identifica, detecta que você pode agir, pode reagir, pode fazer alguma coisa e não está fazendo, ele está dizendo, nisso você está cometendo um grave pecado. Tiago está dizendo que conhecer o que deve ser certo e optar por não agir é considerado pecado, e não apenas a má ação como nós pensamos, né? Porque às vezes você fala, ó, fulano fez isso, fez aquilo, errou naquilo outro, e às vezes você está vendo necessidade, às vezes Deus te deu uma capacidade de enxergar com profundidade algo que precisa ser feito e deva ser feito, e você não faz. E Tiago está dizendo, se você conhece e não está se mexendo, e não está tendo uma reação dentro dessa visão que você está tendo, nisso você está pecando. Tiago está tratando de algo muito frequente dentro dessa natureza humana caída. Ele era, ou faz parte de um aviso contra a presunção, a arrogância de planejar a vida sem considerar a vontade de Deus. Ou seja, nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é certo, mas a Bíblia diz que aquilo que é certo é aquilo que é a vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele incentiva a prática constante da bondade e do bem como parte do perfil do cristão. Então a gazela, ou Dorcas, dentro desse perfil, ela tinha essa característica de reagir, de se dispor para fazer alguma coisa, de não deixar para depois, ou para amanhã, para depois da manhã, para o mês que vem, aquilo que precisaria e deveria ser feito agora, já. Aí eu pergunto para você, ei, você faz uma análise de você mesmo, o que você sabe, tem conhecimento, que precisa ser feito hoje para melhorar, fazer o bem dentro de uma vontade de Deus? Você está deixando, está
procrastinando. Daqui a pouco eu vou definir o que é procrastinar. Está deixando para amanhã o que poderia e deveria ser feito hoje. Você não só adia aquilo que você faz, mas você também adia os resultados daquilo que você deveria fazer hoje. E aí onde gera muitos sentimentos ruins. Por que tem muito crente dentro da igreja frustrado, irmão? Se você está um dia, 2 dias, agindo em uma situação, e isso não traz resultado para a tua vida, você fica o quê? Frustrado. Você não vê resultado, mas você não faz o que deveria ser feito, o que precisaria ser feito. Então o perfil de uma seguidora, ou de um seguidor de Jesus, é o perfil que age com rapidez, é o perfil gazela. Não procrastinar quando há oportunidade de fazer o bem. No Antigo Testamento, eu quero basear esse texto em um texto trágico da Bíblia, e talvez nós se identifique com isso. No Antigo Testamento, Israel cometeu em muitos episódios, o trágico posicionamento de deixar para depois o que deveria e poderia ser feito hoje, o procrastinar. A procrastinação fez parte da história do povo de Israel. E olha só o que significa a palavra procrastinar. A palavra procrastinar, ela vem do latim procrastinare, e formada por 2 partes: pro, para frente, adiante, lançar mais para frente, jogar para frente. Isso aí nós somos especialistas, né? Não, é amanhã, é depois de amanhã. A palavra pro é para frente, adiante. E crastinos significa de amanhã, derivado de cras, que significa amanhã. Então procrastinar, juntando pro e crastinos, significa literalmente empurrar para amanhã. Procrastinar é isso: deixar para amanhã, lançar para depois, deixar para o dia de amanhã que é incerto. Então não se trata apenas de adiar uma tarefa, mas de transferir. E nós estamos estudando na terça-feira sobre responsabilidade. Procrastinar é transferir responsabilidade para um futuro indefinido. Vocês observam que alguém que deixa para amanhã aquilo que pode fazer hoje e deve fazer hoje, não é alguém que não conhece o que precisa ser feito, é alguém que não tem prioridade para o dia de hoje o fazer aquilo. E mesmo que Deus esteja falando, mesmo que Deus esteja tocando no coração, mesmo que Deus esteja dando a diretriz, a procrastinação, ela evita decisões importantes no presente, decisões que precisam ser tomadas. E nós estudamos com muita propriedade o que é uma decisão. Decisão vem de corte, e às vezes você tem que cortar na própria carne, renunciar à tua própria vontade, para tomar uma decisão que precisa ser tomada, porque Deus está falando, Deus está orientando. Então você evita, o procrastinador evita decisões importantes no presente, substitui aquilo que é essencial por aquilo que é confortável ou imediato. Quantas pessoas fazem isso, irmãos? Ele vai empurrando com a barriga. E quando nós olhamos para Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o 5, coloca aí para nós. Vamos ler até o versículo de número 5, é um culto de ensino. E aí eu quero definir aqui um ponto. Ageu, capítulo 1, versículo de número 1 até o 5, diz assim, ó: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo... Olha só o que o povo estava dizendo. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, construída. Veio, pois, o povo dizia isso, mas veio, pois, a palavra do Senhor, a visão de Deus, aquilo que Deus tinha como perfil para eles, pelo ministério, trabalho do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Pergunta. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos.
Então nós observamos, irmãos, nós percebemos que aí o profeta Ageu, ele é utilizado para profetizar cerca do ano 520 a.C., após o retorno do povo judeu do exílio babilônico. Nós percebemos que eles haviam recebido a autorização, preste bem atenção, terminou os 70 anos do exílio babilônico, ali eles liberaram cerca de 50 mil pessoas do povo de Israel, com autorização específica. Vocês vão chegar lá, e a meta de vocês, a tarefa de, olha só, bem claro, bem definido, bem específico a missão. Vocês vão chegar lá com autorização real, que era um império que estava dando essa autorização, e vocês vão ir lá, e a missão de vocês é reconstruir a casa do Senhor, o templo de adoração a Deus. Você lê isso em Esdras capítulo de número 1, e eles começaram, irmão, aquela obra com entusiasmo. Imagina você, depois de 70 anos preso, escravo, voltar para a tua terra natal, com autorização do rei, do imperador, para construir aquilo que era de mais precioso para o povo, que era a casa de Deus, o lugar onde Deus se manifestava. Então eles voltaram com entusiasmo, mas logo pararam. Sabe quanto tempo ele ficou parado, irmãos? Eles voltaram e começaram a construir. Só que construir aquilo que está em ruína, irmão, dá trabalho. E além de tudo isso, não era só o trabalho de construir, existia muitos adversários. Tinha momento que eles tinham que construir com uma mão e com a outra segurar a espada na mão. E tinha muitos que chegavam assim, não vai dar certo, vocês têm pouco recurso. E aí, eles foram desanimando, e esse desânimo fez com que eles deixassem para depois aquilo que deveria ser feito hoje, atualmente, naquela época. Esdras capítulo de número 4, versículo 2 a 4, você encontra isso. 16 anos a obra ficou parada. Uma obra que não duraria 5 anos para construir, ficou 16 anos parada. Aí eu pergunto para vocês: quanto tempo faz que áreas da tua vida está estacionada por falta de você priorizar aquilo que Deus disse e já te falou que deve ser feito, que precisa ser valorizado, priorizado na tua vida? Quantos resultados você não está colhendo por falta disso? E nesse intervalo passaram a focar, sabe em quem, irmãos? Olha só como não era falta de recurso, não era falta de tempo. Eles passaram a focar, conforme nós lemos, em suas próprias casas e confortos. A vida na época não era difícil, era difícil. Colheitas incertas, economia fraca, oposição externa, adversário batendo na porta. Ainda assim, dentro desse contexto difícil, complicado, muros caídos, não havia muro ali, então não havia segurança, entendeu? A instabilidade era gigante. Ainda assim, o problema central não era a falta de tempo. O problema central não era a falta de recurso. O problema central dos 16 anos parado a obra não era falta de tempo, não era falta de recurso, era falta de prioridade. Falta de prioridade, falta de disposição para agir de acordo com a vontade de Deus. Por isso Deus diz assim para ele, este povo está dizendo aí, ainda não veio o tempo. Não, ainda não veio o tempo. Não, ainda não é hora. E aqui, esta palavra tempo que nós lemos aí, ela traz a ideia de tempo oportuno, estação apropriada. Então o povo não negava a obra. O povo não negava a obra, A obra precisa ser feita, preste bem atenção aqui, Isso precisa funcionar. Esse projeto precisa andar, mas ainda não deu tempo, ainda não é a hora certa. Não, eu estou vivendo outro momento, eu vou cuidar disso e disso, e depois, se der tempo, eu vou fazer a vontade de Deus. Aqui nós percebemos que o povo não negava a obra, apenas adiava, em um adiamento indefinido.
porque eles diziam assim, ó: não dá tempo, não, estou muito ocupado, não, eu estou fazendo isso. O pastor fala assim: vem para a escola dominical. Não, no domingo de manhã é o único domingo, é o único dia da semana que eu preciso descansar. Ele sabe da necessidade, ele sabe que precisa alimentar a sua alma, ele sabe que precisa se posicionar, mas ele não nega a obra, mas ele joga para um tempo indefinido, ele joga para um outro dia, ele vai adiando, ele vai protelando, ele vai procrastinando. E a palavra diz que Deus diz assim, ó: considerai. Repita comigo: considerai. De novo: considerai. Para esses que estavam dizendo, ó, ainda não chegou o tempo oportuno, ainda não tinha a estação apropriada. Para esses que não negavam a obra, mas adiavam indefinidamente aquilo que deveriam ser feito, Deus estava dizendo: considerai. Sabe o que Deus estava dizendo com a palavra considerai? Estava dizendo assim, ó: coloquem isso no coração, coloquem no coração algo sobre isso. Ou seja, reflitam profundamente, avaliem com seriedade. E aqui Deus, Ele está dizendo: escute, povo meu, povo da aliança, povo que eu resgatei do Egito. Deus, Ele não aceita desculpas disfarçadas de prudência. Quantos irmãos, eu pastoreio, desde 2011. Desde 2011 eu ainda era diácono. Eu tinha 4, 5 anos de diácono, quando eu fui separado para uma obra ali em Espigão do Oeste, ali no Tetor, fui autorizado como missionário. E desde o tempo que eu liderava a Jovem Vilhena, comecei a pastorear, eu ouço pessoas que têm esse hábito de jogar para frente, de não considerar, de não colocar na tábua do coração aquilo que Deus está falando com seriedade, de não refletir profundamente e de não avaliar. Mas eu quero dizer que Deus, Ele não aceita desculpas em forma de prudência. Mas é que eu tenho que cuidar do meu emprego, eu tenho que cuidar do não sei o que, eu tenho que cuidar de muitas outras coisas, mas aquilo que é essencial, aquilo que não vai apenas produzir vida apenas material, mas vai produzir vida espiritual, isso que Deus tem para a nossa vida hoje. O que Deus tem falado contigo? Sobre o que Deus tem falado para você construir, irmãos? Sobre que tipo de prioridade Deus tem ministrado ao teu coração esses dias? Vai pensando aí. Ele confronta a nossa procrastinação com um chamado à consciência. Meus irmãos, considerai. Ele está dizendo: meu povo, considerem profundamente, avaliem o que vocês estão fazendo. Então vejamos algumas consequências da procrastinação. A primeira, a procrastinação, deixar para amanhã, reconhecer a obra, saber do projeto, saber das promessas de Deus e não se posicionar, revela prioridades distorcidas. É tempo de habitardes em casas apainadas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Sabe o que é casa apainadas aqui? Apainadas, casa apainadas ou estucadas, indica naquela época, os construtores aí, casas luxuosas, bem acabadas. Quando Deus está falando aí, enquanto vocês estão cuidando das suas próprias casas, deixando elas luxuosas, acabadinhas, a casa de oração, de adoração, o ponto de acesso a Deus está em ruínas. Indica acabamento luxuoso para a época. O povo não estava apenas vivendo, irmãos, naquela época, com todo aquele contexto difícil, mas o povo também estava investindo no conforto pessoal, enquanto negligenciava a Deus. Deus, meus queridos obreiros da casa do Senhor, Ele não nos priva de nós investir em nosso conforto pessoal, mas que isso não custe a nossa vida espiritual, a nossa vida de responder imediatamente às demandas que Ele considera essenciais para a nossa sobrevivência.
Então é como que alguém diz: não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para reunir com a minha família para um culto doméstico, mas eu passo horas na rede social, eu passo horas em entretenimento. Então, na verdade, irmãos, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Não é falta de tempo, é falta de escolha dentro da vontade de Deus. Então Deus está dizendo para o povo: quando vocês deixam para amanhã aquilo que deveria ser feito hoje, vocês estão revelando prioridades distorcidas. Vocês estão revelando que a prioridade de vocês não está casada na minha prioridade para a vida de vocês. Aí eu pergunto para vocês: quem é que nos conhece melhor e sabe o que é melhor para nós, se não Deus, irmãos? Quem é? Será que você mesmo sabe o que é melhor para você, para andar regido pela tua própria voz, própria vontade, própria necessidade? Porque às vezes nós fazemos algo para Deus que às vezes vai contra a nossa vontade, e deva ser assim. A Bíblia diz que aquele que quer seguir a Jesus, que tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Ele. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a procrastinação, esse perfil de não fazer aquilo que precisa ser feito hoje, revela prioridades distorcidas. A procrastinação, em segundo lugar, produz estagnação espiritual. O templo em ruínas simbolizava uma fé negligente, porque naquela época, irmãos, o templo não identificava apenas um ponto onde as pessoas se congregavam para praticar a comunhão e expor uma palavra como essa. Naquela época o templo simbolizava também o próprio ponto de encontro com Deus, o próprio ponto de encontro com o Senhor. O templo, ele identificava algo mais. O templo identificava a presença de Deus, que estava a arca da aliança, tudo aquilo que identificava. O templo era o centro da presença de Deus. Deixar o templo abandonado era deixar a presença de Jesus, de Deus, era deixar com um descuido espiritual gigante, era adiar o que Deus nos pede, era adiar aquilo que Deus nos orienta. E adiar, irmãos, olha aqui para mim, adiar aquilo que Deus está te orientando, Deus está colocando no teu coração, Deus está orientando a tua liderança, é você ficar paralisado espiritualmente. O que a Bíblia compara que nós somos? Nós somos o corpo de... E dá uma olhada aí para o teu corpo, irmãos, dá uma olhada para o teu corpo. Tem vários membros, e diferente um do outro, e cada um dos membros que você tem no corpo, eles reagem à medida que o cérebro ou cabeça ordena. Eles reagem ligeiro. Dizem que para cada ação, essas ações que nós fazemos, do movimento, nós temos mais de 3 trilhões de neurônios. E quando nós fazemos um gesto, o neurônio número 1 se conecta com o neurônio 1 milhão, com 2 milhões, com 7, há aquela conexão gigante em questão de milésimos de segundos para cada gesto que nós fazemos. Olha que coisa extraordinária. Então eles reagem rapidamente. Então quando um membro do teu corpo não reage na função que ele precisa exercer, que ele precisa fazer, ele vai atrofiando, vai morrendo, vai perdendo a posição que ele tem ali no corpo, e muitos desses membros são amputados por falta de circulação do sangue, da vida. Então a procrastinação produz uma estagnação espiritual. Você não reagir à vontade de Deus, você não se posicionar quando a palavra de Deus te confronta, você está se estacionando em área que você nunca deveria estar estacionado. Você está deixando de viver um projeto poderoso do Senhor para o tempo que você está vivendo. Então adiar o que Deus nos pede nos paralisa espiritualmente.
A Corça, o perfil de Dorca, a Corça no ambiente que ela está, ela, por sensibilidade que ela tem, ela reage rapidamente, ela está atenta. E quantos de nós estamos dormindo? Deus está falando, direcionando, Deus está usando a liderança com um projeto, Deus está usando A ou B para falar através de uma palavra como essa. Sai do conforto, vem para a vontade de Deus, vem para o esconderijo do Altíssimo, porque Deus tem coisa boa para a tua vida. Assim como um músculo que não é exercitado atrofia, a vida espiritual negligenciada enfraquece. E isso em Hebreus 5,12, o autor aos Hebreus diz assim: ó, vocês já deviam ser mestres pelo tempo que você está na casa do Senhor. Tem muitas pessoas que me ouvem aqui, que já devia ser mestre naquilo que faz, já devia ser mestre na oração, na prática da oração, já devia ser mestre na prática da escola dominical, ou seja, está ali no domingo, mas até hoje está como uma criança irresponsável, que não tem compromisso com aquilo que Deus estabeleceu para o seu tempo. Mas em nome de Jesus, a estagnação espiritual vai cair por terra, porque existe vida de Deus sendo transmitida aqui neste momento. Levante a tua mão assim. Pelo poder da palavra que eu estou ministrando, que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, aquilo que está travando a tua vida espiritual, aquilo que está minando a tua força, em nome de Jesus, está caindo por terra agora, está caindo por terra agora. Seja livre para viver o tempo que Deus tem estabelecido. Para de dar desculpa, o Espírito Santo está te levantando para coisas extraordinárias da parte de Deus. Vai adorando a Deus, vai adorando. A presença do Espírito está nesse ambiente. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O perfil da discípula de Cristo é grande, igreja, é grande. Essa agilidade, essa disposição para servir dentro da realidade que Deus propõe, só quem tem a presença do Espírito Santo de Deus. E o Cristo vivo bradou através da sua palavra. Só quem entendeu esta palavra, vem aqui interceder comigo. Vem aqui todo mundo, vem aqui à frente. Vamos terminar com uma oração abençoada, porque existem nervos no mundo espiritual que vai desatrofiar, diz o Senhor, neste momento. Existem situações que vão destravar, existem áreas que a partir de hoje é profético, vai andar, diz o Senhor, vai andar, vai para frente, porque não será a tua força, não será a tua capacidade, será o poder do Altíssimo que vai invadir, vai inundar essa área. Vem acreditando naquilo que eu estou ministrando, igreja. Olai acantu e deface aramanduri andaramandarabai. Olai asui que menevai, vai, abre a tua boca. Uma das coisas que nós temos e que o Senhor nos deu é a capacidade de nos expressar. E neste momento me ajude a orar por alguém, me ajude a clamar a Deus. Nós não temos mais resultados porque nós não reagimos. E Deus, Ele quer pessoas que reajam quando Ele está dizendo: considerem, analisem profundamente a realidade que está proposta da parte de Deus para este tempo. Deus vai te visitar, diz o Espírito Santo de Deus. Deus vai te visitar com propostas para viver o projeto deste tempo. O Yamanaga, Deus vai te mostrar claramente que o adversário tem tentado confundir o objetivo para qual Deus te deu os dons espirituais, mas Deus está nesta oportunidade querendo uma resposta. Então vai abrindo o teu coração, deixa a presença do Espírito Santo se movimentar. O perfil de Dorcas, no quesito agilidade e disposição, está inundando a tua vida. A partir de hoje Deus vai fazer, como diz o salmista, os teus pés como a da gazela, rápido e ligeiro, para ir de encontro àquilo que é de Deus, aquilo que é propósito de Deus para a tua vida, para a tua casa, para os teus relacionamentos. Você vai ser mais rápido e ligeiro, rápido e ligeiro, rápido e ligeiro, rápido e ligeiro. Alá
Satanás vai ser envergonhado. O laço do adversário não vai te pegar, porque você vai ser rápido e ligeiro para esse perfil, para servir a Deus, para honrar a Deus, para estar buscando a presença de Deus, para estar congregando, para estar atuando dentro da vontade de Deus, para expressar o amor de Deus. Vai adorando a Deus, vai adorando, vai adorando, vai adorando a Deus, vai adorando. Deus está te visitando, Deus está te restaurando, Deus está alinhando as prioridades aí. Senhor, continua com as mãos estendidas, Pai, delineando, Senhor, o teu perfil no coração, e a partir do coração, a partir da mente dos teus filhos, Pai, vai expressando através do posicionamento, através da resposta. A tua palavra diz, isso é profético porque é Bíblia, e estes sinais acompanharão os que creem. Se acompanharão, você tem que ir na frente, você tem que ser ágil como a gazela, você tem que ter esse perfil de responder aquilo que Deus te orienta. Então vai na vontade de Deus, vai crendo que os sinais de Deus vai acompanhar, os sinais de Deus vai acompanhar, os sinais de Deus vai acompanhar. Não pare por nada. Senhor, nós te damos graça por cada vida que aqui está, pelo discipulado que iniciou hoje. Que seja, Pai, quintas-feiras de bênção, de restauração, de base na tua palavra, Pai. Continua levantando, Pai, pessoas com um perfil de Dorcas, Pai, ágeis, rápido, ligeiro, para atender uma necessidade, seja necessidade individual deles mesmo, Senhor, seja necessidade daqueles que são servidos por eles. Em nome de Jesus, a partir de hoje, Pai, eu creio numa grande obra, uma grande obra na vida, Senhor, do teu filho, da tua filha. Assim nós oramos e cremos, em nome de Jesus. Quantos confirmam dizendo? Amém. 3, 2, 1. Minha querida cidade de Olim de Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres e maravilhas. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, confirmam dizendo: que Deus te abençoe, que Deus te guarde.